E como essa guerra não acabou, nós vivemos em um país em que, segundo o IBGE, 130 pessoas detêm quase 15% da riqueza do país. Enquanto mais metade da população vive por R$130 por mês. Vivemos em um mundo onde 0,7% da população mundial detém 41% da riqueza. Enquanto 50% de nós detém apenas 1% da riqueza do mundo. Sobrevivendo a batalha. E acho que é importante resgatarmos essa memória e não somente resgatá-la. Né? Acho que enquanto partido apontamos a limitação que a Comissão Nacional de Verdade tem de apenas resgate da memória. Acho que os nossos companheiros que compõem essa comissão têm ciência disso. Né? É preciso se punir aqueles que torturaram, mataram, assassinaram, estupraram durante 21 anos nesse país. E apontamos essa limitação e a necessidade de avançar em relação a isso. A batalha sobrevivemos, a guerra está aí e a gente está de pé ainda, né, com o legado desses nossos camaradas que morreram durante a batalha, os sonhos deles, para que seja possível esse mundo que sonhamos e que tornaremos possível. Obrigado. Augusto falou algumas vezes na relação da religião, falou mais na religião católica, agora que a gente tem muitas outras religiões, mas naquela época era a predominante, ele falou algumas vezes, né? Principalmente em algumas pessoas especiais, como era o caso de Padre Juarez e Dom Fragoso. Depois de um tempo, apareceu também aqui o bispo Dom Pelé, né? Dom José. Mas eu queria perguntar a Antônio Augusto, para ele dizer, na época do golpe de 64, o comportamento da Igreja Católica enquanto instituição. O bispo, o arcebispo, e se ele sabe de padres da Igreja Católica que ajudaram na repressão, inclusive fazendo inquisição de pessoas. Emilson, por favor. Eu teria duas questões, mas uma não tem mais sentido, porque a maioria do pessoal já foi embora, né? Mas eu gostaria de Antônio Augusto falar sobre a questão seguinte. Na invasão da universidade, da Faculdade de Direito, inclusive eu estava lá presente também, eu queria ver se o companheiro, além dos que já conhece, que participaram com o Ariete, como Joacir de Brito Pereira e Marcos Odilon, se outras pessoas de renome estariam presentes também. Era só isso. Bom, então, com relação à pergunta de Helene, na verdade, como eu disse, essas posições, né, de pessoas, de padres e adeptos da região católica, mais para a esquerda, foram poucas, aí era o início aqui. No plano nacional, teve depois do golpe, né, todo aquele desenrolar, Dom Hélio da Câmara, enfim, né, os bispos, de modo geral, que não vamos entrar aqui. Mas aqui foram poucas essas presenças, Padre Juarez e outros. Agora, depois do golpe, né, a igreja já vinha com aquela questão de fundar os sindicatos para fazer concorrência ao partido, né? Então, por exemplo, em Areia, o padre lá vai e funda o sindicato, antes que o partido chegue para fundar, houve aquela certa emulação, né, naquele momento. E depois do golpe, então, a direita da igreja se apareceu, botou a cabeça de fora mesmo e participou da repressão, né? Teve um episódio, por exemplo, o padre Zé Augusto, né, participou da derrubada da porta do prédio da CEPLAR, né? Ele lá, o padre, derrubando a porta para invadir, aqui é anticomunista, sei o que, tal, destruíram tudo, né? Posições assim. O padre Hildo Bandeira, né, também, né, além de dar o apoio total àquelas passeatas por Deus, pela liberdade, sei o quê, né, que houve, né, de apoio ao exército, né, a igreja teve atuações assim nas próprias igrejas, fazendo sermões dedicados a favor do exército, contra, né, a subversão, enfim, tudo aquilo, né. Padre, quem mais? Hildo Bandeira, me lembro assim,
Eurivaldo Batista Tavares, né? Também era um reacionário de primeira linha, né? E outros, né? Hein? Participou de interrogatório. Pronto, a irmã de Marlene estava aqui, saiu, foi interrogada por um padre. Esse padre aí, que é Eurivaldo. Exato, era capelão do Exército, né? Bom, e com relação à pergunta de Anilson, tinha sido fundado um comitê pró-candidatura de Lacerda pelo grupo da direita, né? Uns 2 meses antes daquele episódio da Faculdade de Direito. E então eles estavam organizados, só que essas organizações de direitas não aparecem aqui para dar o depoimento deles, né? Então a gente tem que falar o que a gente sabe pouco, porque não sabe o que se passou dentro da organização deles, né? Mas, naquele momento da Faculdade de Direito, além dos capangas que tinham sido aliciados pelos proprietários e colocados ali, tinha muitos elementos de direita, né, radical, jovens até, ali dentro. É tanto que no episódio que Zé Fernando deu o tiro, foi antes do Ariete aquele episódio, viu? O Ariete foi depois porque quando meu Agamenon Cunha Lima foi companheiro meu desde menino lá no Engenho, e não sei o que ele estava fazendo lá, se era de direita ou de esquerda, mas o fato é que ele estava com o jipe, me socou dentro desse jipe e levou. E lá levou para a casa de Marlene. Lá nós continuamos com o rádio ligado e aí já estava o Ariete. Quer dizer, o tiro foi antes do Ariete, né? Bom, foi. Sei, porque quando eu estava lá não tinha o Ariete ainda, né? Tinha essas pessoas estranhas que a gente resolveu enfrentar e que eles estavam dispostos a massacrar. E com o seu tiro, que houve a demandada e corrida, me perseguiram, né? Saíram correndo atrás de mim. E eu me lembro que tinha ali, estava em reforma um prédio ali, tinha umas pedras, eu peguei uma pedra ainda para enfrentá-los, né? E Marlene me puxou lá no momento, não sei como eu escapei daquilo. O fato é que depois eu terminei sendo jogado dentro desse jipe, mas senão eles tinham me massacrado. Uma das pessoas que a gente identificou no momento foi um dentista, já morreu, chamado Fernando Furtado, né? Fernando Furtado, isso eu me lembro bem porque Marlene conhecia, mas não é possível, Fernando Furtado estava ali e tal. Por sinal, eu tenho um dentista que é muito amigo, que é Gilvando Furtado, deve ser parente dele, mas infelizmente essas coisas a gente tem que dizer, né? Então, eu me lembro desse nome, Nilson, desse dentista, ligado a esses grupos de direita, né? Tá, obrigado. E os outros dois? Vou fechar. Bem, eu agradeço a todos, principalmente a Antônio Augusto de Almeida, a José Fernandes Neto, Ovídio Raimundo dos Santos, pelos seus depoimentos como contribuição para essa história brasileira, ou história do Brasil. Então, em nome da comissão, como coordenadora da mesa, agradeço a presença de todos e foi um dia bastante produtivo. Aos alunos também, ainda dos que sobram, principalmente aqueles do direito internacional, muito obrigada pela presença. Fala os dois, entendeu? Para só depois ele responder, não fica um a um, sabe? Que aí demanda mais tempo. Esse que... mas vamos tentar aqui, mais ou menos pelo que eu acompanhei, conheci, né? E como foi dito aqui, eu sou prestista, né? Bom, o que aconteceu, aquilo que eu falei, né, depois de 58, com aquela resolução do partido que optou pela via pacífica para o socialismo, né, aí começaram as divergências dentro do Comitê Central, em 2 linhas. Uma do esquerdismo. O esquerdismo, né, como aí quem tem conhecimento de Lenin, né, Lenin tem uma obra chamada Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, né? Quer dizer, o esquerdismo ele se caracteriza pelas pessoas que perdem o contato com a massa
se entusiasma pela luta, né, mas sem contato com a massa, e acha que o que está na cabeça dele é a realidade, né? Essa é a essência do esquerdismo, né? Então, bota na cabeça uma série de ideias e passa a lutar por aquelas ideias que estão dentro da cabeça dele, mas divorciado da massa, né? E nem sempre a massa quer luta, ou quer isso, ou quer aquilo. Quer dizer, então, isso é o que caracteriza o esquerdismo, que leva, normalmente, a denunciar os companheiros que não seguem aquela linha, né, do esquerdismo, e chamá-los de traidor, e às vezes tem também os traidores, né? Bom, a outra linha é da acomodação. A via pacífica burocratiza um pouco a instituição partidária, né, o partido, né? E foi o que aconteceu, né? Então, no Comitê Central tinha uma linha meio acomodada, porque não, essas coisas, então, e aí começa a questão de ocupar cargo em governo por causa das alianças. A aliança também é uma coisa dificílima, né? A aliança só deve ser feita com linhas, com divergências, linhas divergentes, até, às vezes se faz até uma aliança com o inimigo, né? Em certas ocasiões. O caso mais notável na história mundial do socialismo é o acordo Brest-Litov, né? Que Lenin foi fazer um acordo com os alemães, né? Para suspender a guerra. Por quê? Porque estava matando os quadros do partido, a população passando fome, e não se podia construir o socialismo porque tinha que enfrentar uma guerra. Então, quer dizer, aquele acordo foi certo? Foi, porque se deu um avanço. Então, a aliança se faz quando vai dar avanço. Mas aqui, hoje, por exemplo, se faz aliança para ocupar cargo, as pessoas de esquerda, né? E coisa desse tipo, né? Bom, mas fora disso, então, há essa tendência perigosa da burocratização dentro do partido, né? Dos militantes, da militância, né? E isso, então, ocorreu no Comitê Central. O Prestes, ele, nas entrevistas que ele deu depois, ele narra bem essa questão, como aconteceu. Então, chegou aquelas divergências, Pedro Pomar, não sei mais quem saíram, e como o partido estava lutando naquele momento, 61, 62, pela legalidade, né? Porque estava na clandestinidade, né? Mesmo com essa dimensão que você falou, o partido estava na ilegalidade. E, como estava em 64 também, só que estava numa legalidade consentida, né? A gente já se dizia comunista assim abertamente e tal, né? Bom, então, naquele momento que o partido estava lutando pela legalidade, os advogados, aqueles advogados mais chegados ao partido, inclusive grandes advogados brasileiros, diziam: com esse nome, Partido Comunista do Brasil, vocês não vão conseguir a legalidade. Então, o partido resolveu, em 62, mudar o nome para Partido Comunista Brasileiro. Aí houve aquela cisão grandante, o pessoal saiu e fundou o PCdoB, né? Que até hoje atua. Isso é parte da luta, né? E durante o momento do que precedeu o golpe, o partido não tinha, digamos assim, primeiro a linha estava um pouco errada, a estratégia, porque a burguesia nacional foi superestimada, né? Quando a burguesia nacional negou fogo totalmente no golpe, né? Esperava-se que o capital brasileiro, aquelas grandes empresas que defendiam, como o Zé Hermílio de Moraes, né? Antes do Antônio Hermílio de Moraes, o pai dele, né? E, enfim, que foi até uma das exceções, né? Que aquele pessoal teve más posições, mas não, toda ela sucumbiu diante do golpe, né? E as forças ligadas a elas praticamente desapareceram. Aí todo o grosso da imprensa ficou a favor do golpe, né? Então foi tudo assim, foi um erro do partido, porque não previu essa situação. Inclusive que os avanços da luta estavam conduzindo a uma reação de direita de golpe, né? Todo mundo já sabia que a coisa caminhava para isso, e não se preveniu para isso, né? Bom, aí depois, em 64, né, depois de 64, essas dissensões se aumentaram mais ainda, né? Porque
Aí foi o caso de Marighella, que sai, né, porque o partido está acomodado e não luta, nós vamos para ir para a luta armada. Agora, contribuíram para isso também, externamente, a Revolução Cubana, porque o pessoal começou a dizer, vamos, o que Cuba fez, vamos fazer, copiar o modelo de Cuba. Cuba é totalmente diferente, né, tem um passado de luta muito grande, luta armada, que nós não temos, né. No século XIX, Cuba foi toda de luta armada. E então, como aquele jovem lá de Serra Maestra e tal, o pessoal achava que aqui também vamos sair os jovens lá da mata, não sei da onde, condições totalmente diferentes. Então, contribuiu para isso também, e a linha chinesa, né, de Mao Tse-tung, né, radical, tal, naquele momento histórico, também contribuiu para aumentar essas divergências aqui. Desculpe, viu, você está... Eu estou numa situação apertada aqui. Bem, primeiro quero me congratular com os 3 depoimentos dos companheiros, pela passagem, pela luta, pela resistência à ditadura militar, mas eu queria que Antônio Augusto dissesse a opinião dele. Vamos dizer, o Partido Comunista, como nós sabemos, no Brasil inteiro tinha os melhores quadros, as melhores pessoas, a capacidade extraordinária, o grupo de intelectuais melhores, os orgânicos melhores, estava do lado do Partido Comunista. E Antônio Augusto, como ele disse aí, aqui na Paraíba era desse jeito, entendeu? Era nos sindicatos, era nas universidades, era no campo, era uma estrutura invejável do Partido Comunista. Como? O que foi que errou? Por que acabou-se assim, de uma hora para outra? Passou o golpe e o Partido Comunista desaparece, não aparece numa luta mais concreta. Eu não estou falando da luta que a gente começa a travar a partir de 67, que já é em outros padrões, é luta armada mesmo, entendeu? É forma de guerra de guerrilha, é a orientação de Ernesto Che Guevara e Carlos Marighella, foi aí onde nós entramos. Mas, assim, o partido, com toda essa manuncial que a gente conhece no Brasil inteiro, e foi a linha, foi o desestalinização que acabou com o partido, só funcionou enquanto a União Soviética vivia sob a égide de Stalin, porque mesmo que Stalin morreu em 53, 52, mas ele durou muito tempo depois. Em 66, no 20º Congresso do PCOS, quando Khrushchev denunciou os crimes de Stalin, não foi a crítica, não, 56, denunciou os crimes de Stalin, mas continuou, né? Continuou o stalinismo. A gente vê até figuras do mundo revolucionário como Carlos Marighella, que era um stalinista de primeira ordem, e vê até companheiro mais novo como Emílio Ribeiro, que imitava até no bigode, entendeu? Era assim. Então, por que isso? Era um castelo de areia, era a linha política, foi a falta do ouro de Moscou. O que é que aconteceu com o Partido Comunista? Então, o companheiro Zé Ferreira, ele faz uma referência que as ligas camponesas lutavam pelas suas reivindicações trabalhistas, talvez por reforma agrária, mas assim, vamos dizer, muito geral, e que não se preparava para a revolução, ou não pensavam em revolução. Mas, vamos dizer, já em 61, no grande congresso dos camponeses de Belo Horizonte, o Chico Julião alardeou para o mundo que já tinha 60 mil homens em armas, 60 mil guerrilheiros, que isso significa um exército, né? E que tinha a possibilidade de organizar um exército com 500 mil homens no Nordeste. E a gente sabe que houve muitos companheiros daqui que foi para Goiás, aonde se falava que os camponeses, que as ligas camponesas estavam treinando guerrilha e coisa e tal. Era realmente, por parte das grandes lideranças daquela época, era tudo uma falácia, era tudo um carreirismo político que eles faziam e não tratava das coisas concretas, das reivindicações realmente das pessoas. O esquema militar de João Goulart, que era João Goulart e o PCB aí, que era Raul Rifle e Assis Brasil, né? Vamos dizer que parece que também não tinha nada.
né? Vamos dizer, não havia, ninguém se preparava em 63, 62, ninguém se preparava para a resistência, achava que poderia chegar o socialismo, ou poderia chegar, vamos dizer, e tudo isso só com conversa, com discurso. Então, estou reclamando do tempo. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Primeiro, mais uma vez, parabenizar o trabalho da Comissão pela Verdade, né, Estadual da Verdade aqui, né, da Paraíba. Né. Eu queria fazer uma pergunta especificamente ao senhor José Fernandes, não é isso? E aí, ressaltando uma que o nosso colega Paulo Giovanni já tinha feito, não é? Essa questão das prisões do PCB no início dos anos 70, 72, 73, aqui na Paraíba. Né? Foi o senhor Ovídio, Manuel Alves, né, esse pessoal é preso aqui no início dos anos 70. Né? Não parece descolado com a questão nacional. Né? No início dos anos 70 também, né, e aí, sobretudo 73, 74, há depois que as esquerdas armadas já estão praticamente derrotadas, né, se volta o foco principal no PCB. Né? Hoje, inclusive, já tem vários depoimentos de ex-agentes, né, do SNI, etc., do DOI-CODE, né, inclusive nomeando isso, que seria uma tal Operação Radar. Né? A reportagem aqui do Hélio Gaspari, que o Valdir cita, também fala nessa questão de Operação Radar, que vitima, na época, né, quer dizer, 11, pelo menos, membros do Comitê Central do PCB, inclusive esse a quem o Antônio Augusto se referiu, né, do Natal, que era o Luiz Maranhão, não é? Foi um dos desaparecidos políticos desse período. Né? E aí eu queria justamente ver essa questão na Paraíba. Como é que o senhor entende isso? Né? Lhe parece que era algo coordenado, que era, digamos assim, um braço do que seria essa operação nacional contra o PCB na Paraíba? Né? Que órgãos especificamente estavam por trás, digamos assim, dessas prisões? Né? Então, eu queria que o senhor dissesse um pouco da sua impressão desse momento, sobretudo por que, né, em 72, 73, 74, né, o PCB da Paraíba volta, que já estava todo desarticulado, né, como sabemos, volta ao foco, né, dessa repressão. Olha, a coisa se tornou mais difícil para os movimentos que faziam contestação à Revolução, a partir do AI-5. O AI-5 foi um divisor de águas. Ali foi quando eles disseram, agora é ditadura completa, total, e não aceitamos absolutamente nada. Aí foi onde apareceram os absurdos. Olha, você está proibido de estudar. Não é outra coisa, não. Você está proibido de estudar, doutor. E não estudava mesmo, e não entrava em faculdade. Era só chegar lá e estava fechada a porta sua. Certo? Saía essas listas, essa coisa toda, certo? E aquilo dali passar. Foi aí que aí a coisa complicou, certo? Então, depois, quando eles utilizavam tudo. Utilizaram a outra forma, foi o seguinte, quando apareceram as contestações armadas, ao coisa, certo? Aqueles inícios de contestação armada, então, eles também utilizaram aquilo como forma de, novamente, de apertar, porque aí eles já tinham uma justificativa até para o público, estão fazendo terrorismo, estão fazendo isso, aquilo, outro. Certo? Então, a partir daí, a coisa ficou difícil. E ficou difícil praticamente mesmo, porque uma era a coisa, eles consolidaram um sistema de informação com o SNI, um sistema de informação que praticamente mandava em tudo, doutor. O SNI praticamente mandava em tudo. O SNI era maior do que qualquer general, o SNI é maior do que qualquer comandante de exército, essa coisa toda, certo? O SNI era maior do que o presidente da República, porque era ele que detinha todas as informações no país. Essas informações trazidas de todos os lugares, certo? Trazido das Forças Armadas, trazido dos movimentos sociais, trazido dos movimentos políticos, trazido de tudo. Era uma usina de recepção de informações. Certo? Eles condensavam aquilo, certo? E o SNI era quem fazia a política dos governos. Certo? Então, esse aí foi quando eles decidiram, na minha opinião, foi quando eles decidiram acabar com tudo. Você está certo quando diz aquela coisa. Eles decidiram simplesmente acabar com tudo. Agora vamos acabar com a contestação. Certo?
a tudo aquilo que... E não só... Não, porque o SNI apenas... Eles não informavam para acabar, não. Ele prevenia, se eles programavam, ele fazia a projeção do que poderia ocorrer na frente e, a partir daí, ele já começava a cortar tudo. Certo? Então, foi quando muita gente, que a participação foi mínima e que não era expressiva do ponto de vista de receber uma punição ou uma reação, e aí esse pessoal começou a ser chamado. Acredito que o grosso dessa coisa foi entre 72 e 75, 74 e 75, que aí foi quando eles disseram, vamos acabar com tudo, certo agora. Foi quando desarticularam praticamente tudo que tinha articulado. E quase conseguiam. Você quer trocar, né? Vamos. Olha. Foi a luta naquele tempo que a gente pensava no apoio da burguesia nacional, era por conta dos nacionalistas, né? Havia um nacionalismo, né, muito forte, e dentro do Exército havia também um nacionalismo, mas que depois o pessoal passou a chamar de nacionalismo verde e amarelo, né? Porque, na verdade, era assim, da bandeira, da pátria, etc., mas, na hora de as nossas riquezas passarem para o capital estrangeiro, essa coisa, já não havia essa reação, né? Olha, respondendo a um questionamento aqui, que me foi feito, para esclarecer, o movimento estudantil foi bem organizado, estava muito bem organizado. Certo? E posso dizer o seguinte, que em nenhum momento, pelo menos até 70 e tantos, não me lembro bem, nós entregamos a bandeira da defesa das liberdades democráticas no movimento estudantil, certo? Esse segurou a peteca, certo? Então, nós tínhamos, a nossa ligação era muito boa. Por exemplo, nós elegemos, eu participando ativamente da coisa, nós elegemos José Ferreira, lá da Faculdade de Ciências Econômicas, para o Diretório Central dos Estudantes, certo? E Zé Ferreira é também que está desaparecido, doutor. Ninguém sabe de Zé Ferreira. Fala-se todo mundo de todo mundo, mas ninguém... Você viu falar mais em Zé Ferreira? Eu não vi falar mais em Zé Ferreira. Certo? Eu sei que ele saiu daqui para o Rio de Janeiro e acabou-se. E desapareceu Zé Ferreira até hoje, ninguém sabe. Foi presidente do diretório da Faculdade de Ciências Econômicas, certo? E presidente do Diretório Central, certo? Então, Zé Ferreira. Nós tínhamos uma relação muito, muito próxima. Por exemplo, os diretórios que nunca negaram fogo, por exemplo, nunca deixaram, foram o diretório da Faculdade de Engenharia, era bom, o diretório da Faculdade de Medicina era bom, o diretório da Faculdade de Economia era bom, o diretório da Faculdade de Direito era bom. Dificilmente nós perdíamos uma eleição em algum desses diretórios. Certo? E esses diretórios eram, de fato, quem comandavam quer dizer, a política estudantil na Paraíba. Eram os mais influentes, eram os mais articulados, essa coisa toda. Zenóbio, por exemplo, vocês participam, Zenóbio participou muito com a gente. Essa coisa. Eu me lembro de ele disse que isso é conversa fiada, ele disse, nada, é porque você está com medo de dizer, certo? Então, foi o seguinte, nós fomos fazer uma eleição para o Diretório Central dos Estudantes. E aí mudaram. A reitoria mudou o negócio todinho. Certo? Quando chega lá para votar, não era assim para votar, quem vinha votar era fulano. Que negócio é esse, rapaz? Nós, tem aí toda uma estrutura definida, certo? Essa cultura tem tudo como se diz, já normatizado como é que é essa eleição, os representantes no Diretório Central são indicados por quem na faculdade, a forma, está aqui o diretor todinho, chegou lá, eles tinham mudado para um tal de um representante indireto, aquele negócio do senador indireto, não é? É uma coisa parecida, certo? Então,
a faculdade, essa eleição estava sendo na faculdade de filosofia, da FAFI. E a faculdade de filosofia era boa também, né? Sustentava um batente pesado. As meninas lá eram boas. Certo? Era tanto que casou tanto estudante com tanto estudante por conta disso que você não queira saber. Então Zenóbio, quando mudaram a coisa todinha, e a urna lá para votar, ele vota, não sei o que lá, certo? Aí Zenóbio disse, sabe uma coisa, ninguém vai votar não, vou levar essa urna para casa agora mesmo, certo? Então, foi uma confusão desgraçada, certo, nesse negócio. Você não levou, não. Mas terminaram permitindo que a eleição tivesse um troço normal. Nós tínhamos, o estudantado da Paraíba respondeu bem e respondeu com coragem ao chamado para se opor à ditadura. Só passar aqui para o Valdir Porfírio, que quer fazer um esclarecimento em cima da fala do José. Bem rápido, é sobre o Eduardo Ferreira, né, que você falou. A comissão, bom, na época que a gente estava trabalhando com os mortos familiares, em 95, lá no Gabinete Zenóbio, a gente recebeu um familiar denunciando o desaparecimento dele. A partir daí, a gente fez uma série de incursões na clandestinidade, dentro do PCBR, para tentar localizar. E aí a gente localizou um militante do PCBR, eu até levei até Emilson, na casa de Emilson, Nilton Pistola, que era do PCBR, que foi quem saiu com ele daqui, foi para Recife, foi para o Rio, e de lá ele foi para o Chile. Do Chile, estava lá, houve o golpe do Chile, aí ele foi para a Embaixada da Suíça, da Embaixada da Suíça foi para a Dinamarca. Quando houve a anistia, a mãe dele já tinha morrido, então ele só tinha a mãe dele aqui. Tá? Aí, ele tinha casado com a dinamarquesa, era assessora de sindicatos, ele não quis mais voltar para o Brasil. O nome dele lá era André Lins, que ele assumiu lá. Então, a partir dessas informações, o presidente da comissão mandou, no dia 16 de setembro, para a Embaixada da Dinamarca, um ofício, né, solicitando informações sobre Eduardo Ferreira, que na Dinamarca tinha o nome de André Lins, e que a gente sabe, através de Nilton Pistola, de que ele morreu em 93. Ele veio ao Brasil em 93, e que na volta para a Dinamarca ele teve um infarto, morreu, né, em 1993. Mas a gente solicitou, está aqui o ofício, a embaixada, falando sobre ele e solicitando informações à embaixada da Dinamarca sobre o nosso Eduardo Ferreira, o Batata. É o Batata. Bem, nós temos uma pessoa inscrita, uma pessoa do plenário, uma pessoa três pessoas inscritas. Paulo. Rodrigo. Então, nós temos 4 pessoas inscritas, não é isso? Então, a Marlene, primeiro. Então, que seja bastante breve, inclusive pela questão da hora, tá? Todos aqui fazendo um apelo, se possível. A gente ia para o campo, e não ia só no momento de um evento, uma coisa, a gente ia antes, participava de reuniões, quando tinha um companheiro do partido, né? E a gente procurava, o máximo possível, era a recomendação do partido, era se compor com a massa camponesa, ou seja, ficar familiarizado com aquelas questões. Claro que a gente, de vez em quando, tinha um camponês que criticava a gente, vocês não conhecem nada, não sei o quê, mas isso no dia a dia ia sendo superado, né? Eu aproveito até para contar um episódio que eu pulei aqui, e que foi muito importante naquele momento, que foi aquela questão da fundação do Sindicato Rural de São Miguel do Itaipu, em que os proprietários se armaram, isso parece que foi no final de 63, se armaram e foram armados, entrecheirados na Casa Grande do Engenho Outeiro, né? Quem conhece São Miguel do Itaipu, quando vai ali de Café do Vento para São Miguel, passa no Engenho Outeiro.
E o engenho mesmo, hoje a estrada está pavimentada, naquele tempo era uma estradazinha carroçável. E o engenho, o prédio do engenho da Casa Grande ficam próximo à estrada, né? E logo em seguida, quando sobe, está São Miguel do Taipu, né? E os proprietários inventaram que a gente ia invadir o engenho Outeiro naquele dia. Então, com antecedência, ali já era o golpe se articulando com as forças reacionárias de direita, né? Já tinha a arma do exército ali. A Cirlene passa um pouco por cima daquilo, mas o Henrique Vieira era uma liderança também da direita no campo, terrível, truculento, inclusive, né? Depois do golpe, ele expulsou todos os moradores, né, da propriedade, né? E não pode passar a mão na cabeça lá do Henrique Vieira, né? Então, na verdade, toda a Casa Grande era contornada por alpendres, né? A Casa Grande alta. Então, ali tinha dezenas de armas metralhadoras, etc., sacos de areia, né? Um trincheiramento. Uma fortaleza foi montada na Casa Grande do Engenho. E os camponeses da Liga de Sapé, sobretudo, a gente programou para a abertura, para a inauguração do sindicato de São Miguel, que os camponeses das ligas ali de Sapé, de vizinhas, né, Maria, etc., iríamos a pé, numa grande passeata, até São Miguel, mais pacífica a passeata. Mas quando, e eu até recebi uma missão assim, muito importante do partido, que foi conduzir, dirigir aquilo ali para que não houvesse o confronto, né? E eu também, a gente estava muito prevenido com relação àquele momento já difícil, né? Porque o próprio juiz Hermílio Ximenes eu conheci Hermílio no tempo que eu era estudante em Recife, ele era da Faculdade de Direito, eu da Faculdade da Escola de Engenharia, mas eram perto, e eu conheci lá Hermílio naquele tempo. E Hermílio, eu encontrei um dia com ele disse, olha, vocês tenham muito cuidado, porque nós estamos sabendo que eles estão doidos para dar um banho de sangue nos camponeses, mas matar em massa mesmo, tal. Então, a passeata era necessária, porque a gente tinha que dar a demonstração de força e prestigiar o sindicato lá numa região muito difícil, né? E resolvemos ir a pé, dali do Café do Vento até São Miguel. E no caminho eu tive um trabalho enorme, porque os camponeses estavam sabendo que eles estavam armados e queriam ir enfrentar sem arma, né? Foi uma dificuldade muito grande para conter. Quando passavam numa casa de morador, todas as casas fechadas, tinham recebido ordem, os moradores, para se trancar dentro de casa e não participar de nada. Aí os camponeses iam lá, batiam, agora covarde e tal. Tinha aquela coisa do chocalho, né, que não, né, para os que não aderiam. Bom, e às vezes teve uma casa lá que quase eles derrubam a porta da frente, aí a gente ia lá, companheiro, não faça isso, tá? E nessa marcha, então, um camponês jovem, né, assim, de uns 20 e poucos anos, chegou junto de mim, assim, meio decepcionado, porque a gente não ia enfrentar os latifundiários, né, e disse para mim, o capitão Antônio Silvino aqui, né, se referindo ao cangaceiro, né, quer dizer, que a gente não era aquilo que eles esperavam, né. Então, isso não saiu nunca da minha memória, né. Bom, naquele momento também, outra coisa que até hoje eu não encontro nenhum registro de que tivesse havido um acordo dos camponeses com os proprietários. Esse acordo, para ter havido, teria que ser discutido com todas as bases. É citado, o livro de Assis mesmo cita, e eu até hoje, e eu estava na direção do partido já nesse momento, não tive conhecimento desse acordo camponês proprietário, né? Bom, então aproveitei a carona aqui para esse assunto, né? A outra questão, espera aí, aqui nessa página mesmo, articulação campo-cidade, de Fuba e Pedro Fazendeiro, né? Fuba e Pedro Fazendeiro eram dois quadros do partido, né, muito disciplinados, faziam parte das reuniões, etc. Aquela ida de Fuba a Cuba foi o partido que providenciou, né?
depois ele foi à China, né? Era um quadro de primeira linha do partido, né? E Pedro Fazendeiro era muito ligado a Assis Lemos, acompanhava sempre Assis Lemos, etc., né? O latifúndio tinha um ódio terrível aos dois, né? E eles foram presos pelo Exército e já foi contado aqui, ainda agora foram soltos à noite, coisa esquisita, porque nunca se soltavam presos à noite, e soltaram na hora que já tinha um esquema montado com aquele cabo Chiquinho numa caminhonete, que o cabo Chiquinho foi o que matou João Pedro Teixeira, né? Isso aqui, eu deixo isso para o depoimento de Fragoso, né? Ele conhece mais a esse respeito, e então caíram os dois, e a notícia que se tem é que foram para a fornalha da usina São João, né? Maria Amélia era também um quadro do partido. Como eu disse aqui, o partido tinha muita influência no meio estudantil, né, e tinha muitos quadros do partido no meio estudantil. Maria Amélia era uma estudante de medicina e que era também um quadro assim, muito assíduo do partido, fazia parte das reuniões e ia às tarefas. Ela ia muito ao campo. Quase todas as vezes que a gente ia ao campo, eu ia na minha Kombi, né? A Kombi cabia 10 pessoas, de maneira que ia cheia, e Maria Amélia era uma das que sempre estava presente, né? Agora, com relação ao esquema, o dispositivo, né, armado contra o golpe, na verdade, é isso que eu disse, o depoimento do companheiro que chegou aqui, era ligado ao Comitê Central, dizia que a gente tinha uma composição de força boa no Exército. Aqui na Paraíba nós não tínhamos. Naquele momento nós não tínhamos nenhuma ligação com o elemento das Forças Armadas. As Forças Armadas são conservadoras, né? Elas são tiradas a oficialidade da elite, da classe dominante do país, isso é uma tradição, né? E depois da expulsão de Prestes do Exército, aí se acirrou mais esse filtro, esse controle para não entrar pessoas subversivas, como eles chamam, dentro das Forças Armadas, né? Então, mas o esquema que tinha, o Porfírio, era do general Assis Brasil, né? Assis Brasil era que dizia que tinha um esquema contra o golpe, né? Que golpista, que não haveria golpe, etc. O Almirante Aragão, nesse momento, já não estava mais no teatro, na cena, porque ele tinha sido nomeado para a Petrobras, né? Foi por isso que o Edinaldo, Dávila, né, aqui substituiu o Almirante Aragão na guarnição federal aqui e passou a dar total apoio aos latifundiários, né? Lá nesse episódio da Faculdade de Direito mesmo, né, depois nós soubemos que tinha caminhões do Exército ali perto para dar apoio àquele esquema terrível montado ali na Faculdade de Direito. Quer dizer, se a gente, por acaso, tivesse batido neles, em vez de ser o contrário, estava o Exército ali para garantir a integridade daquele grupo, porque já estava nesse ponto a coisa, isso no início de março, né? Certo? Bom, Assis Brasil e o Almirante Aragão já não estava mais aqui, estava na Petrobras, né? E? Também. O nome assim que eu mais tenho na memória é de Assis Brasil, inclusive entrevista que ele tinha dado antes, golpe não vai haver, eu faço não sei o quê na cabeça dos golpistas, uma coisa desse tipo, né? Não me lembro bem agora, né? Bom, acho que eu anotei mais ou menos isso aí. Desculpa ter demorado. Eu vou responder aqui. Primeiro, o companheiro ali. Bom, ele falou sobre se eu podia acrescentar alguma coisa sobre a militância de João Pedro Teixeira no partido, né? João Pedro era paraibano, ele, se eu não me engano, nasceu em Pilõezinhos, né? E logo o pai dele se envolveu com questões lá, também agrárias, e teve que evadir, senão era morto lá. Eu sei que a família teve muita dificuldade e ele, ainda jovem, migrou para Pernambuco, né?
e lá trabalhou numas pedreiras e ingressou no partido lá em Recife, né? Essa vinda de companheiros do partido de Pernambuco para Paraíba, né, se deve muito também ao Leonardo Leal, né? Esse que eu falei, dentista, que era professor da universidade. Leonardo era também extremamente dedicado ao partido e ele tinha uma preocupação muito assim na regimentação de quadros para o partido. Então, ele lá se comunicava muito com o partido em Recife, né? Então, quando o João Pedro veio para aqui, o pessoal já tinha comunicado, olha, vai um companheiro, está aqui, atua aqui. E isso o próprio Leonardo me contou a respeito de João Pedro, né? Então, quando o João Pedro volta ali para a região de Sobrado, né, ali, sítio da Anta, né, e vai trabalhar naquela pedreira,